Olá pessoal, então hoje eu vou dar aula sobre epidemiologia, classificação, fisiopatologia e diagnósticos no diabetes mellitus. Então, para a gente entender o diabetes mellitus, vamos para a definição. O diabetes abrange um grupo de doenças metabólicas comuns que compartilham o fenótipo da hiperglicemia, sendo uma condição crônica que ocorre quando o corpo não consegue fazer o quê? Ele não consegue ter uma produção eficiente de insulina e também pode ser devido a uma resistência à ação desse hormônio na célula, né? Uma resistência insulínica. Ou ter ambas as situações, tanto a deficiência quanto a resistência de insulina. Então, a gente tem um diabetes mellitus tipo 1, que é a principal causa na infância, porém pode ocorrer em qualquer idade. Pessoas com diabetes mellitus tipo 1 requer sempre o quê? Reposição de insulina. Ele vai ter uma deficiência total dessa. E representa 5 a 10% das pessoas com diabetes no mundo, o tipo 1. Já o tipo 2 tem uma representatividade de 90% dos casos, né? E também ocorre no mundo todo. E temos a situação que hoje é colocada como pré-diabetes, onde é uma situação onde o indivíduo apresenta uma alteração da glicemia de jejum e um pós-prandial, mas que não define como diabético. E por que é importante a gente saber, né, da questão da epidemiologia, essa distribuição no globo, como é que está, o aumento dela? Para nós podermos traçar condutas de tratamento eficazes, né, e melhora na qualidade da saúde pública, né? Podermos trabalhar a fim de tentar diminuir essa doença que vem crescendo cada vez mais. O diabetes apresenta uma variação de prevalência entre as nações, né, mas está sempre em crescente em todos os países. A prevalência global de diabetes atingiu, segundo os últimos estudos, 9,3% da população mundial. Ou seja, uma grande quantidade de pessoas no mundo, né? Quase que 10% da população do globo tem diabetes. E segundo essa International Diabetes Federation, que é uma instituição que, né, faz essas pesquisas de epidemiologia, cursa estudos, né, capta dados de vários países, né, ela lança algumas estatísticas, né, e a previsão é que o número total de pessoas com diabetes aumente para 578 milhões em 2030, e se nada for feito, para 783 milhões em 2045. Sabe-se hoje, nos últimos estudos, que foi de 2021, que temos no mundo 541 milhões de pessoas com intolerância à glicose. E os gastos em 2021 chegaram próximo a $1 trilhão com o diabetes mellitus. E por que uma doença de grande importância? Porque está entre as 10 principais causas de morte em pessoas com menos de 60 anos de idade, aquelas que estão economicamente ativas para a sociedade. Então, é um fator bem importante, né, para a gente poder traçar condutas corretas, melhores tratamentos, para poder prolongar a vida dessas pessoas e não gerar esse déficit que pode ser gerado em governos por, por perda tanto das pessoas quanto gastos com a doença. Aqui nessa tabela tirada dessa instituição do Atlas de 2021, a gente pode ver, ó, os estudos de 2021. O total da população mundial, 7 bilhões de pessoas, né? 7 bilhões e 900 milhões. E de adultos, nessa população do globo entre 20 e 79 anos de idade, nós temos 5,1 bilhão de pessoas. E a prevalência de diabetes aqui, ó, até está mais corrigido aqui do que ali quando eu falei 9,3, 10,5% por cento da população teria diabetes no mundo hoje em dia. Que isso equivaleria a gente falar o quê?
536,6 milhões de pessoas, né, desses adultos aqui, de 5,1. O número de mortes por diabetes no globo, ó, 6,7 milhões de pessoas morreram em 2021 de diabetes. E os gastos com a doença, 966 bilhões de dólares. A gente vê a população também, uma população muito importante de ser vista, seriam as mulheres grávidas, entre 20 e 49 anos de idade, que foi o estudo. A proporção de afetadas foi de 16,7%, ou seja, 21 milhões de mulheres grávidas, né, com hiperglicemia no globo. E se a gente for falar da questão de intolerância à glicose, né, que vem o pré-diabetes, que seria o fator de risco para o diabetes, a gente vê uma população de 541 milhões de pessoas. Então é bastante gente com diabetes no globo. E, né, nos estudos aí para frente, né, prospectivos, a gente pode ver que as estatísticas aí, as previsões, são ruins, né? Um aumento significante, tanto de pessoas quanto de gastos. Esse outro mapa aqui, né, mostrando agora, né, em 2021, como é que estava os países em relação à quantidade de diabéticos. Olha o Brasil aqui nessa taxa rosa, de 10 a 20 milhões de pessoas com diabetes, a mesma proporção do México, né, e no norte da África. Agora temos também países, ó, onde tem 100 mil habitantes com diabetes, que são alguns países europeus aqui, principalmente. Então é um diabetes o diabetes é uma doença, né, que pega o globo todo, porém com prevalências diferentes entre populações e também entre etnias. Questão dos estudos em relação ao aumento, né? De 2021 para 2045, nós esperamos um aumento de 46% aí da população de diabéticos na idade entre 20 e 79 anos. E por região, né, a gente teria na América do Norte 24%, na Europa cerca de 13%, né, o noroeste do Pacífico, né, na região da Ásia, aumento de mais ou menos de 27%. Né, na África poderia chegar a 134% de aumento, enquanto na América do Sul a 50%. E aqui a gente traçando por esse outro gráfico aqui mostrando a questão da quantidade de pessoas, né, com diabetes por idade. Também dos 20 aos 79 anos, a prevalência. Ó. Em 2000 nós tínhamos 151 milhões de pessoas com diabetes, né, em 2021 537 milhões de pessoas com diabetes. Então você vê que é um gráfico que ele só tem uma crescente, só vai aumentando, né, esses valores. Não tem em nenhum momento uma diminuição. A gente de 2010 para 2011 viu um crescimento exponencial nesse gráfico, né, que saiu de 185 milhões para 366 milhões de pessoas. Né, então teve um determinado momento aqui em que aumentou muito. Pode ser devido ao aumento da industrialização, do poder aquisitivo das pessoas para alimentos mais industrializados, né? O aumento do sedentarismo entre as pessoas, bem como a melhora no rastreio desse diabetes no mundo. A gente não pode esquecer disso. Aqui, se a gente for colocar em grupos por diferentes idades, a questão do diabetes em 2021 e 2045, também a gente vê que é uma curva crescente, sendo que a partir dos do grupo de 40, 44 anos para frente, né, esse crescimento será exponencial, né, bem mais significante do que nos grupos mais novos, mas a gente vê que a população dos 20 anos para cima
tem também esse crescimento. E quando a gente fala de prevalência, né, que seria o número de casos em uma determinada população, a gente olhando nesse gráfico aqui sobre o ranking mundial, a gente vê o Brasil aqui, ó, colocado aqui com os dados de 2013 e 2014, né, sobre o Brasil. A gente tem mais ou menos 2.000 pessoas por 100 mil habitantes com diabetes. E vê que é uma prevalência muito alta na nossa população, se compararmos com alguns países europeus, né, como a Dinamarca, a Irlanda, o Reino Unido, em que essa prevalência é bem mais baixa. Então, para a gente entender um pouco do diabetes, do que é essa doença, a gente também tem que voltar um pouco atrás e saber um pouco da fisiologia, tanto da insulina quanto do glucagon no corpo, né? Como é que se dá isso, para não ficar aquela coisa assim tão decoreba e a gente poder entender melhor, né? Então, vamos falar um pouco do pâncreas. O pâncreas, né, todo mundo já sabe que é um órgão abdominal, né? Não preciso entrar em detalhes, né, um órgão, uma glândula na região retroperitoneal que possui cabeça, corpo e cauda. Ele é tanto dividido em um pâncreas endócrino quanto exócrino. Endócrino, na questão dessa função de metabolismo, em que a gente fala tanto de insulina quanto glucagon, e exócrino no sistema digestivo, né, para ajudar na degradação de algumas substâncias, né, através de enzimas digestivas como amilase e lipase. E quanto à questão histológica do pâncreas, né? O mais importante para a gente no momento é a gente saber das ilhotas de Langerhans, é onde estão presentes as células alfa e as células beta. As células alfa produtoras de glucagon e as células beta produtoras de insulina. E daí, gente, como é que se dá essa secreção de insulina pelo pâncreas? Como que o pâncreas vai conseguir regular essa quantidade de açúcar no sangue? Então, o indivíduo come, né, num estado normal. A pessoa, ela come, ingere essa alimentação rica em carboidrato, em outros açúcares, se alimenta, e essa quantidade de açúcar no sangue, ela vai elevar, e isso vai ser sinalizado para as células tanto alfa quanto beta pancreáticas. Nas células beta, o que acontece? A concentração de glicose no sangue, né, com essa glicose no sangue, ela se liga a uma proteína de membrana da célula beta pancreática, que seria o glúteo. Nesse caso, o GLUT2, que é um transportador de membrana para transportar a glicose do meio extracelular para o meio intracelular. E no meio intracelular, ela vai ativar diversas vias, sendo as mais importantes aqui no caso, ela vai ativar a via para transcrição de insulina pelo DNA e a via de produção de energia pelas mitocôndrias para a gente fazer uma despolarização de membrana e poder abrir canais de cálcio na célula, que vai fazer um influxo de cálcio extracelular para o meio intracelular. E esse influxo de cálcio para o meio intracelular, o que ele faz? No retículo endoplasmático, a gente vai ter o depósito desses grânulos de insulina. E eles ficam depositados ali até ter um aumento dessa quantidade de cálcio intracelular, que vai fazer com que o retículo endoplasmático libere esses grânulos, que vão ser levados até a membrana plasmática da célula, então dali vai haver a secreção de insulina para o meio extracelular, para o sangue. Isso é o que acontece no indivíduo normal, essa situação de liberação de insulina, né, da secreção de insulina, mediada pela concentração de glicose no sangue. E é bom a gente saber que essa secreção de insulina pelo pâncreas é uma secreção bifásica, onde a gente tem uma primeira onda de liberação de insulina, onde tem uma liberação de uma maior quantidade desses grânulos do retículo endoplasmático,
em que vai fazer uma onda aguda, né, para poder corrigir essa glicose que está no sangue aumentada e conseguir lá no fígado fazer uma diminuição da quantidade de produção de glicose, evitando tanto a glicogenólise quanto a gliconeogênese hepática. E uma segunda onda, que é uma segunda onda que vai tentar fazer o equilíbrio dessa glicemia no sangue, também pela questão, aí não mais da alimentação, mas quanto da produção hepática de glicose. Isso aqui é importante a gente saber, porque tem essas duas ondas de secreção de insulina pelo pâncreas, para quê? Para a gente saber como se dá o tratamento com insulina no paciente. Então, quando a gente vai insulinizar um paciente, é importante a gente tentar mimetizar essa forma de produção natural do corpo, né, de insulina. E daí eu falei que a insulina, né, através da glicose, que entra na célula, a glicose vai lá na questão do núcleo e ativando vias, né, ela ativa vias que lá no núcleo faz a transcrição da insulina. E onde está essa via de transcrição? No cromossomo 11, no braço curto do cromossomo 11. Então, essa insulina ela vai ser transcrita num polipeptídeo, né, que é uma cadeia hoje que a gente conhece de 86 aminoácidos, 84 aminoácidos, onde a gente vai ter uma cadeia alfa, uma cadeia de peptídeo C, interligada com uma cadeia beta de insulina. Então a gente tem essa formação aqui. Isso aqui, na verdade, é a pré-pró-insulina. Então é o pré-pró-hormônio formado. E isso aqui vai ser estocado dentro do retículo endoplasmático. Lá no retículo endoplasmático, isso aqui vai começar a ser preparado para ser liberado na forma ativa, pois isso aqui é uma forma inativa. E o que vai acontecer então lá dentro do retículo endoplasmático? Essa proteína ela vai começar a sofrer clivagem, onde ela vai ser quebrada em duas cadeias, uma cadeia de pró-insulina e uma cadeia de peptídeo C. Essa pró-insulina formada então fica uma cadeia alfa ligada por pontes de disulfeto a uma cadeia beta. Então a gente vai ter aqui a pró-insulina separada do peptídeo C, que seria o que liga essas duas cadeias de aminoácidos. Então aí a célula ela vai sofrer uma despolarização, isso vai ser levado para a corrente sanguínea e a gente vai ter liberação tanto da pró-insulina quanto da insulina e do peptídeo C. E é importante saber isso aqui por quê? Porque lá para frente a gente vai ver, vocês vão ver até em outras aulas, que o peptídeo C é a melhor maneira da gente dosar a nível laboratorial a quantidade de insulina produzida pelo pâncreas. E não em si pela própria insulina, como a gente vê muitas das vezes pedindo em exames. Então, se a gente quer ver uma reserva pancreática, uma produção ou uma reserva pancreática de insulina eficaz, a gente olha o peptídeo C, pede esse peptídeo C nos exames laboratoriais. Daí a insulina cai na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea através da veia mesentérica superior, veia porta. No sangue, 50% dessa insulina produzida no pâncreas ou liberada pelo pâncreas vai agir no fígado, a fim de que o fígado é um órgão que ele é responsável pela produção de glicose para o corpo. Então ela vai sinalizar lá no fígado que não precisa, nesse momento, da produção de glicose, vai inibir essa via do metabolismo de glicose. E como se dá isso? Através de um receptor de transmembrana, onde a gente vai ter duas cadeias alfas e duas cadeias betas. As cadeias alfas extracelulares e as cadeias betas intracelulares. Do momento que a insulina ela se liga a essa proteína, essas cadeias beta elas sofrem uma fosforilação e essa fosforilação ativa algumas vias,
são essas vias, as vias IRS, que são vias que vão tanto ativar o efeito mitogênico e proliferação celular e inflamatório, que é a via da MAP quinase, quanto também irá ativar vias de metabolismo da glicose, síntese de lipídios, proteínas e glicogênio, que é a via dessa aqui, ó, da 3-iodo-fosfato quinase. Além do que, a insulina, o que ela faz também? Ela ativa esse glúten, que é o transportador de glicose da membrana. Então, ela é muito importante para esse transportador, que ele fica no meio intracelular, ativado, ele se transloca para a membrana plasmática da célula para poder haver a captação de glicose, para poder ser armazenada. Então, isso é o que acontece na forma fisiológica, sem um diabetes presente no paciente sadio. Então, um pouco já falei nesse slide aqui para relembrar a ação da insulina. Então, é para captação da glicose, tanto nos músculos quanto adipócitos, captação de aminoácidos, seja em todas as células do corpo, para um efeito de lipogênese, formação de gordura, síntese de glicogênio, efeito antilipólise, diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos, síntese proteica e síntese de DNA. Aqui mais um slide falando da ação da insulina. A gente tem essa produção e secreção pelas células beta no pâncreas. Aqui a gente vê como está intimamente ligada aqui, ó, a veia mesentérica superior. Essa veia mesentérica superior cai na veia aorta, né, que vai até o fígado, onde vai fazer toda aquela inibição da gliconeogênese e glicogenólise hepática, formando o que? Glicogênio hepático, fazendo o que? Acúmulo de glicose dentro das células e não produção. Diferente do glucagon. Então, se a gente tem a insulina para fazer isso, no momento que a gente come, ela tem que inibir todas essas vias de produção de substrato para o corpo, e sim, nesse momento, fazer armazenamento de substrato. O glucagon é o quê? É um hormônio contrarregulador, um antagonista da insulina. Ele é secretado por quais células? Pelas células alfa-pancreáticas. Ele também é sintetizado, assim como a insulina, como pró-glucagon e liberado como glucagon. É importante lembrarmos que é um dos hormônios acoplado à proteína G de membrana celular. Assim, é um dos hormônios, né, que faz parte dessa família. E no intestino, o glucagon também tem uma ação muito importante, porque o pró-glucagon, ele quando clivado, ele gera a produção de GIP e de GLP-1. E nesse caso aqui, o GIP e o GLP-1, eles são mediadores que amplificam a liberação de insulina em resposta à carga de glicose. Então é isso, uma hora a gente aumenta a produção de insulina, uma hora a gente aumenta a produção de glicose, de glucagon, desculpa, um contrarregulando o outro em várias vias, né? E o glucagon ainda tem essa vantagem de fazer uma contrarregulação a ele mesmo, porque ele, né, na corrente sanguínea, ele pode aumentar a quantidade de insulina. Só que ele vai lá nos enterócitos, nas células hélices, né, nos enterócitos do intestino. E ajuda na produção de GLP-1. Então esse GLP-1 ele volta fazendo um efeito inibitório a essa ação do próprio glucagon. A gente está sempre numa balança de equilíbrio, né? Aumenta e abaixa a glicose no sangue. Aqui, ó, o controle glicêmico em indivíduos normais, então. O que acontece quando a gente come? A gente come, o alimento cai no intestino, né, degradado, os enterócitos do intestino começam a produção, a secreção de GLP-1. Esse GLP-1 ele estimula também
o pâncreas na melhora de secreção de insulina e supressão de glucagon. E isso faz o que também? Um controle glicêmico, junto com aquilo que a gente viu da questão da glicose. Daí os efeitos metabólicos da insulina no estado de jejum. Então aqui, ó, baixos níveis de glicose causam inibição da captação em tecidos periféricos sensíveis à insulina. Isso no momento, por exemplo, em que a gente está em repouso, dormindo, né? Aquelas 8 horas noturnas de sono, o que acontece? E nesse estado de jejum prolongado, na maior parte, os tecidos eles não são, estados de jejum, a maior parte ocorre nos tecidos não sensíveis à insulina, como os neurônios do sistema nervoso. Ou seja, aqui ficou um pouco confuso, né? Mas é o quê? Porque quando a gente está em jejum, a glicose ela tem que ser toda desviada para quem? Para o cérebro, para o sistema nervoso central, que é o principal consumidor de glicose do organismo. Então, os tecidos periféricos eles não têm essa necessidade de estar tendo produção de energia, uma vez que eles estão em repouso. Então, isso tudo é desviado para o sistema nervoso central. E para manter esses níveis estáveis, o fígado faz manutenção dos níveis de glicose no estado de jejum, como já que não vai ter ação da insulina pela questão da alimentação do GLP-1 ali, igual a gente falou, o fígado ele começa a fazer o quê? Uma glicogenólise, uma gliconeogênese. Não está tendo essa insulina para inibir a ação no fígado, então ele começa essa produção de glicose através dessas vias para o sistema nervoso central. A redução de insulina sobre a circulação porta, né? Diminui a síntese de glicogênio hepático e aumento do glucagon, que leva, né, ao que foi falado nessa frase anterior. Aqui nos efeitos metabólicos da insulina no estado pós-alimentar. Então, no estado pós-alimentar, mais uma vez falando, né, o que vai fazer? Inibição da via de produção e ativação das vias de armazenamento. A glicose armazenada no fígado, né, aumentando também a quantidade de triglicerídeos. Então, gente, isso é um pouco da fisiologia do que acontece no indivíduo normal, a fisiologia. Então, a gente, mediante isso, então, o que a gente vai saber do diabetes? Qual a diferença do diabetes mellitus tipo 1 para o tipo 2, principalmente? O diabetes mellitus tipo 1 provoca insuficiência profunda das células betas, enquanto no diabetes mellitus tipo 2, essa deficiência de insulina ela é menos grave. Porém, há um maior comprometimento da ação da insulina, da ativação das células no corpo todo para o armazenamento de glicose. E daí a gente classifica o diabético em vários tipos. As principais classificações, né, que seria o diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2. O diabetes mellitus tipo 1, onde a gente vai ter uma destruição das células beta-pancreáticas, né, e enquanto no diabetes mellitus tipo 2, a gente vai ter maior comprometimento da resistência insulínica, né, com também lesão de célula pancreática. O tipo 2, como na epidemiologia a gente viu, perfaz 90% da população, e o tipo 1 é cerca de 5 a 10% da população de diabético. O tipo 1 ainda é subdividido em 1A e 1B. 1A seria o diabetes autoimune, por fatores, né, relacionados a anticorpos, a fatores genéticos. O tipo 1B seriam fatores que não estão nem associados com o anticorpo, nem com a associação genética. E a gente ainda tem os outros tipos específicos de diabetes. Seriam eles, por defeitos genéticos, o MOD, como essa sigla diz, Mature Onset Diabetes of the Young, que seria o diabetes mellitus parecido com o tipo 2, presente em adultos jovens, né, ali que desenvolvem um diabetes
próximo aos 20 anos de idade. Uma característica muito importante aqui no MOD, que como ele é uma questão autossômica dominante, então quem é MOD, geralmente a gente sempre vai ter várias gerações da mesma família com diabetes. Então aquele paciente que chama atenção para ser MOD é aquele que fala para o médico que meu pai era diabético, meu tio era diabético, minha avó era diabética, até minha bisavó era diabética. E agora eu estou até com um filho diabético. Ou seja, várias gerações acometidas por diabetes. A gente deve pensar no MOD, principalmente abrindo nessa questão de faixa etária baixa, ali dos 18, 20 até 25 anos de idade. A gente teria também o diabetes causado por outras endocrinopatias, como doenças Cushing e acromegalia, né? A acromegalia seria um distúrbio na produção do GH, e o GH é um hormônio hiperglicemiante, bem como o Cushing, um aumento de cortisol, que seria outro hormônio hiperglicemiante. As situações onde a gente pode ter o paciente que precisou usar medicações a longo prazo para algumas doenças como doenças reumáticas, própria asma, né, onde tem que ter um uso de corticoide por um período prolongado, aí, seja na infância, na idade adulta ou na adolescência, né, e pode, com o uso de uma sobrecarga grande de corticoide e por um longo período, abrir um diabetes também. Relacionados a síndromes genéticas, seria um exemplo aqui a síndrome de Down, doenças do pâncreas exócrinos, no caso, por exemplo, o paciente que sofreu uma pancreatite ou teve uma neoplasia de cabeça de pâncreas, precisou retirar esse pâncreas, então desenvolveu um diabetes, assim como hemocromatose, fibrose císticas, que está associada a doenças também do pâncreas exócrino. Aqueles pacientes que tiveram infecções virais graves e que levaram a uma destruição das células beta-pancreáticas também. Outro tipo aqui de classificação do diabetes seria o diabetes tipo LADA, que é o diabetes tipo 1 latente do adulto, né? Ele aparece mais naquele paciente ali com uns 30, beirando os 30 anos ali de idade, né? Uma média de 30 anos de idade, em que a gente vai dosar o anticorpo desse paciente e ele tem um anticorpo positivo. Não só isso, é aquele paciente que tinha uma vida totalmente normal e que de repente, né, teve uma situação com sintomas bem comuns aí do diabetes, né, como uma poliúria, uma polidipsia, uma perda de peso importante, sem uma causa aparente, vai num pronto-socorro passando mal, dosa a glicemia, está com uma hiperglicemia importante, né, quando não com uma cetoacidose associada, e vai dosar os anticorpos estão presentes. Então, né, é o diabetes que a gente fala tipulada por essa história clínica. E por último, outro diabetes que a gente, né, tem que saber também é o diabetes gestacional. É aquela hiperglicemia que abre durante a gestação da paciente, né? Ela vai apresentar uma glicemia de jejum alterada entre 92 e 126 ali, né, na glicemia de jejum. Então, sobre o diabetes mellitus tipo 1. Como eu falei, a gente tem o tipo 1A e tipo 1B. O tipo 1A, né, ele vai estar associado aqui a fatores genéticos. Então, aqui, gêmeos idênticos, a taxa de concordância de 30% a 40%, precisando de um outro fator ambiental para a expressão da doença. Então, a gente vê que pacientes gêmeos idênticos pode ter de 30% a 40% de chance de ter o diabetes mellitus tipo 1. Se um tiver, o outro pode ter. Mas é muito importante aqui o que? Fator ambiental. E como exemplo aqui, o que eu coloquei? Ó, infecção viral, deficiência de vitamina D. Uma coisa muito comum, que tem muito trabalho em cima, é a introdução precoce do leite de vaca para os lactentes. Isso já ficou comprovado que
que pode levar ao aparecimento do diabetes nas crianças aí com 6, 7, 5, 6 anos de idade. E quais seriam os genes mais importantes que a gente teria associado ao diabetes mellitus tipo 1? O gene do antígeno leucocitário humano, que seria o HLA, classe 2, DR3 e DR4. Muito presente em quem? Naqueles pacientes DM1 caucasianos, 90 a 95% dos casos. E a gente também teria o gene IDDM2, que seria um gene de promoção não codificadora do gene da insulina. Então esse gene presente aqui, ele é um gene que ele faz uma deleção do gene de codificação da insulina. E também temos o gene do autoanticorpo aqui 4 contra as células T, né, de ação da célula T, que seria outro gene presente no diabetes mellitus tipo 1. E quais são os anticorpos, já que o tipo 1A, né, é uma doença autoimune? A gente encontraria anticorpos anti-ilhotas, anti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico e o anti-zinco, transportador do zinco. O que a gente mais um dos anticorpos que ficam mais presente por mais tempo no paciente DM1, às vezes a gente pega um paciente aí que toma medicação aí um longo período e a gente ainda não sabe qual tipo de diabetes dele, seria o anti-GAD, que é um anticorpo que pode ficar presente por mais de 10 anos no sistema do paciente. E o de maior especificidade para diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 seria esse aqui atualmente, o anticorpo do transportador de zinco. Então, isso a gente falou tudo do diabetes tipo 1A. Sobrando então o diabetes mellitus tipo 1B ou idiopático, que não tem a causa ainda pré-determinada, que seria 4 a 7% desses indivíduos, e seria, no caso, uma deficiência absoluta de insulina não imunomediada e nem estando associada ao gene HLA, ao gene do antígeno leucocitário humano. Então, ele não tem anticorpo, nem o antígeno leucocitário humano, né, o gene presente. Tá? Então, nessa situação, seria o tipo B. Aqui um gráficozinho só para entender melhor o diabetes mellitus tipo 1. Então, a criança, né, o bebê, lá nasce com toda a quantidade de células no pâncreas formadas, né, tem um pâncreas com uma quantidade de células ativa formada. Ele vai principalmente apresentar o quê? Uma predisposição genética, vai ter algum gene daquele ali, e num determinado momento vai ter um fator ambiental ativador dessa situação, que poderia ser, igual por exemplo a gente falou lá, infecções, né, virais, deficiência de vitamina D, o contato com, por exemplo, né, coloca essa criança para tomar leite de vaca, que é um leite, né, rico em proteínas, que são proteínas grandes e que pode passar pela membrana desse intestino que ainda não está formado, caindo na circulação sanguínea e produzindo anticorpos. E esses anticorpos irem agredir quem? O pâncreas. Então isso aqui a gente vai começar a ter uma fase de insulite, onde vai haver uma queda na quantidade de células beta produtoras de insulina nesse indivíduo, fazendo já o que? Começando a ter o que? Uma deficiência de insulina, porém ainda com uma reserva de insulina. Né? E isso vai caindo. Né? Essa fase aqui a gente fala que é uma fase de lua de mel, onde o paciente ele já tem uma deficiência acentuada de insulina, porém ele ainda consegue compensar a quantidade de açúcar ingerido. Até que num determinado momento o pâncreas já se vê 90% destruído e é onde se instala a doença. Então essa situação aqui seria de lua de mel e aqui, né, pré-doença estabelecida. E aqui a doença em si, que seria o diabetes mellitus tipo 1.
E agora o tipo 2. O diabetes mellitus tipo 2 é a forma verificada em 90 a 95% dos casos, ou seja, o mais comum. É um defeito na ação ou na secreção da insulina, bem como na regulação da produção hepática de glicose, assim como a gente viu na fisiologia. Inicia geralmente na idade adulta, próximo aos 40 anos de idade, na quarta década de vida. Só que, hoje em dia, devido a questões ambientais, comportamentais, ou seja, mudança no estilo de vida, pessoas mais sedentárias, se alimentando de alimentos mais industrializados, ricos em carboidratos e gorduras, então a gente tem hoje pacientes cada vez mais jovens adquirindo diabetes. E no momento do diagnóstico já se tem uma perda significativa de células betas pancreáticas a longo prazo. Aqui o diabetes mellitus tipo 2. Fatores genéticos. 40% dos pacientes têm pelo menos um parente de primeiro grau com a doença. Gêmeos homozigóticos, ou seja, gêmeos homozigóticos, se um tiver, o outro também vai ter em 90% do caso. Risco de 40% se um dos pais tiver a doença e de 70% se ambos tiverem a doença. E acomete o que? O diabetes mellitus tipo 2. Diferentes grupos étnicos, mesmo ambiente, apresentam incidências diferentes entre negros, hispânicos, caucasianos, de uma determinada região. E fatores ambientais. A gente teria aqui a idade, a obesidade, o sedentarismo, que seria a mudança no estilo de vida, a alimentação, o tabagismo também, que é importante, o baixo peso ao nascer ou a macrosomia, no momento do parto. Isso pode levar o paciente a longo prazo a desenvolver um diabetes. E eles coexistem um com o outro. Fatores genéticos e fatores ambientais, eles se somam. E como é que se dá esse defeito metabólico no diabetes mellitus? Tanto no DM1 quanto no DM2, a glicemia de jejum é acompanhada de um aumento inapropriado na produção hepática de glicose. Então, tem-se uma perda da insulina uma perda da ação da insulina sobre as células-alvo, ou seja, a gente vai ter um aumento da ação do glucagon. Bem como a gente também vai ter um aumento da produção de GH por uma deficiência da ação dessa insulina, e no DM2 essa secreção da insulina geralmente ela é um pouco mais tardia por causa dessa deficiência das células beta pancreáticas, bem como no fígado, nos órgãos e nos outros órgãos a gente vai ter o quê? Além dessa deficiência de produção de insulina, a gente vai ter o quê? Os hormônios não eficazes na sua ação na célula. Essas células estarão resistentes a esses hormônios. No tecido adiposo, causa aumento da produção de ácidos graxos livres e triglicerídeos. Então, ao invés de a gente ter uma lipogênese, a gente vai ter uma lipólise acentuada, produzindo esses ácidos graxos livres e triglicerídeos, causando um depósito inapropriado sobre dessas moléculas no fígado e no músculo, aumentando a resistência insulínica. E também um defeito na glicosúria renal. Então aqui, mostrando um pouco desse mecanismo de resistência insulínica. Como há uma deficiência de secreção, quando a gente começa a ter essa deficiência de secreção pelas células beta-pancreáticas, a gente começa a ter um aumento da questão de quê? De ácidos graxos livres, formando através da lipólise. Esses ácidos graxos livres nas células, o que eles vão fazer? Eles vão alterar o que? Os receptores de membrana da insulina. E vão fazer o que? Eles vão inativar esses receptores de membrana através de diversas vias, sendo uma delas essa via aqui, NF-κ-beta, que é uma via de transcrição de ocitocinas inflamatórias. Não só isso, como eles também vão inativar
as vias de ativação de quem? Do glúteo, que a gente viu que é a proteína que transporta a glicose do meio extracelular para o meio intracelular. Aqui, gente, então, vamos dar uma paradinha então para falar, né? Então, isso tudo que a gente viu, né, de epidemiologia, da fisiologia, e agora a gente viu um pouco da classificação do diabetes. Então, a fisiologia, como eu falei lá na frente, agora a gente vai falar aqui, ó, da fisiopatologia. E quando a gente fala da fisiopatologia, hoje a figura mais importante no contexto da doença do diabetes é essa daqui. Seria esse componente do octeto de Defronzo, onde explica de forma resumida o que acontece para o aumento da hiperglicemia no paciente diabético. Então, desses slides aqui da fisiopatologia, esse aqui é o mais importante de ser entendido. Se todas aquelas cadeias são de produção de insulina, de secreção de insulina, da ativação da insulina nas células, tanto hepáticas quanto dos músculos e tecidos periféricos, vai gerar todas essas situações aqui. O que a gente vai ter então? A gente vai ter um efeito incretínico reduzido, porque a gente vai ter uma resistência da ação da insulina sobre essas células, bem como um aumento de glucagon aqui. Então a gente também vai ter uma diminuição de GLP-1 e de GIP no intestino. E isso vai o quê? Diminuir a secreção de insulina lá no pâncreas. Essa secreção prejudicada. Isso tudo sempre levando ao quê? A uma hiperglicemia. O diabético, ele vai ter o quê? Uma lipólise aumentada, né? Vai ter uma resistência da ação da insulina sobre as células no tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo, ao invés de armazenar colesterol, ácidos graxos livres, glicose, ele vai começar a fazer o quê? Vai fazer começar a ter uma lipólise aumentada, liberando na corrente sanguínea mais ácidos graxos livres, mais triglicerídeos, que vai aumentar a resistência insulínica, principalmente periférica, levando ao quê? Hiperglicemia. Os rins começam a ter uma alteração de reabsorção de glicose, começa a ter um aumento dessa recaptação de glicose, então gera também hiperglicemia. O músculo, a captação periférica reduzida, como a gente falou, pela resistência insulínica aumentada. Então, não tem uma captação de glicose pelos músculos. Então, a gente começa a ter degradação de proteínas, onde a gente vê que o paciente reclama de quê? De perda de peso. Então, é uma perda de peso que não é uma perda de peso sadia para o paciente diabético, e sim uma perda de peso por descompensação da doença, por ativação de outras vias para a produção de glicose para o próprio músculo, né, onde ele vai usar proteínas para poder fazer isso, a via do piruvato, do sorbitol. Então, ele vai ativar outras vias para poder produzir energia, e isso não é benéfico para o paciente. Em questão de sistema nervoso central, a gente vai ter uma alteração na questão de produção de neurotransmissores, que vai aumentar também essa hiperglicemia. Aqui, como já falei em vários slides, e de novo, para recapitular, uma produção hepática de glicose aumentada. Por quê? Porque a gente vai ter vias que não vão estar sendo ativadas de maneira correta, então a gente vai ter o fígado produzindo mais glicose através da gliconeogênese e da glicogenólise. O pâncreas, como a insulina ele é um hormônio que inibe a ação do glucagon, ela está no deficiente, então a gente tem uma produção de glucagon aumentada. Então isso fecha esse octeto do diabetes, né, dessa questão da glicemia. Por que ocorre a glicemia no paciente diabético? O octeto do Defronzo. Aqui, ó, a gente vendo a história natural do paciente diabético
do DM2. Aqui só para mais um gráfico para a gente entender. Então, no DM2, o que vai acontecer? O paciente ele geralmente vai começar a ter esse aumento de resistência insulínica, né? Então, ele vai começando a ter resistência. O corpo, o que aquele corpo vai fazer? Se já está tendo aumento de resistência, ao primeiro momento ele consegue o quê? Compensar. Compensa, compensa, compensa. Só que ao longo dos anos, o que acontece? Isso começa a meio que cansar o corpo. Então começa a ter a resistência insulínica, ela vai aumentando e ela fica linear. Ela não altera com o tempo, depois de um tempo. Ou seja, aquilo, as células vão ganhando, vão ganhando, vão ganhando, onde 100% das células ganham essa resistência insulínica e mantém. Agora o pâncreas produz insulina. Num determinado momento, há uma fadiga desse órgão e há uma lesão dessas células alfa, células beta, até mesmo por apoptose, por processo inflamatório, igual já foi falado, né, no efeito da ativação de vias como a MAPkinase, que vai levar para o lado da apoptose celular. Então vai havendo perda de células produtoras de insulina. O que acontece? Isso, num determinado momento, descompensa o paciente e ele começa a ter níveis hiperglicêmicos sem conseguir fazer um equilíbrio dessa glicose no corpo. E isso que acontece ao longo do tempo. Então, a resistência insulínica, ela é determinante, enquanto a produção pancreática de insulina, ela é limitada a um determinado momento que ela começa a cair, chegando ao longo de um tempo, depois o paciente depois de um longo período de diabetes, ele se comporta com uma reserva de insulina muito baixa, assim como um paciente diabético tipo 1. E daí a gente falou, né, então da fisiopatologia e do diabetes. Daí entra a questão dos critérios para diagnóstico do diabetes. Como é que a gente faz esse diagnóstico de diabetes? O diagnóstico de diabetes é feito através do quê? De exames laboratoriais da glicemia sanguínea. Então a gente vai ter estabelecido, igual aqui eu tirei da American Diabetes Association, uma glicemia de jejum maior que 126 de manhã, sendo que esse jejum tem que ser no mínimo de 8 horas, feito sem ingesta de nenhum alimento. Então, o paciente, se fez um jejum de 8 horas adequado e dosou essa glicemia de manhã e veio maior ou igual a 126, é um critério para diabetes. Bem como no caso de fazer uma curva glicêmica, onde a gente faz um teste oral de tolerância à glicose, em que a gente administra para o paciente, depois do jejum, uma carga de glicose de 75 gramas, principalmente da nitroglicose, e dosa-se 2 horas após. Hoje o único parâmetro é esse, 2 horas após a ingestão da glicose. Vem acima de 200, a gente considera o paciente diabético. E com uma hemoglobina glicada acima de 6,5%, 6,5%. E é importante a gente sempre olhar para o método da hemoglobina glicada. Tem que ser esse método padrão, que é a HPLC, que é da cromatografia líquida de alta performance. É hoje o único método aceito como de melhor acurácia para diagnóstico. Outra situação que a gente pode ter é o quê? Numa emergência, aquele paciente que vai chegar para a gente com alguns sintomas sugestivos, como um paciente queixando de poliúria, né? Uma nictúria também, acorda muitas vezes à noite para urinar, além de uma polidipsia, né? Ingere muita água durante o dia, astenia, né? Uma fraqueza nos membros, perda de peso aqui, galera, perda de peso, visão turva, tontura, né? Então, alguns sintomas que faz a gente pensar em diabetes. A gente dosa a glicemia desse paciente e vem acima de 200, a gente pode considerar também um paciente diabético.
Então, são esses critérios aqui que a gente tem laboratoriais para o diagnóstico de diabetes. Aí eu falei da hemoglobina glicada, né, acima de 6,5%. Então, a hemoglobina glicada, o que seria a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é uma proteína que ela está na hemácia, né? É uma proteína que tá, ela consegue ligar várias moléculas de glicose nela. E ela traz para a gente todo um perfil do paciente nos últimos meses. 50% do valor dessa hemoglobina glicada fala como estava a glicemia do paciente nos últimos 30 dias, 25% no mês anterior a esses 30 dias e os outros 25% dos 2 últimos meses anterior ao último mês, ou seja, né, que 50% os últimos 30 dias, 25% do 31º ao e do dia número 31 ao dia número 60, tá? E aqui a partir de 2 meses seria os outros números, os outros últimos 25%. E o diagnóstico de diabetes mellitus pela hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é muito mais, né, para a gente usar como parâmetro para falar se esse diabetes é um diabetes recente ou um diabetes mais a longo prazo, né? Igual, por exemplo, aquele paciente que chegou na emergência com os sintomas, né, de poliúria, polidipsia, tontura, perda de peso, né, astenia. A gente dosou lá, veio com essa glicemia, por exemplo, de 300. Ah, ele é diabético? Sim, ele é diabético, tá? Fechou o critério diagnóstico. Aí a gente fez a hemoglobina glicada dele e a hemoglobina glicada dele veio 6. O que isso quer dizer? Que é um paciente recém-descoberto no diabetes, não é um diabetes arrastado aí de muito tempo. Diferente se vem esses valores, né, um paciente com esses sintomas, um valor de 300 e com uma hemoglobina glicada, por exemplo, de 9, de 10. Aí a gente sabe que é um paciente que já está assim, já numa situação de hiperglicemia de longo prazo. A gente pode falar de vários meses sem tratamento, entendeu? Então ela ajuda muito a gente nessa questão de se é uma coisa recente ou se é uma coisa já de longo prazo. A gente tem que ficar atento a algumas situações também em que pode a hemoglobina glicada estar com valores alterados, porém, igual por exemplo, valores que fazem ela estar falsamente diminuídos. Drogas, altitude, anemia hemolítica, perda sanguínea, insuficiência renal crônica, cirrose hepática, hipertrigliceridemias, hemoglobinopatias e que estariam fazendo ela falsamente aumentadas. Seria anemia por deficiência de ferro, a esplenectomia, o paciente no momento, né, que retirou o baço, ele não vai ter essa retirada dessas hemácias velhas do, do sistema sanguíneo. Então, as hemácias, quanto mais antigas, mais glicadas elas conseguem ficar, maior a quantidade de hemoglobina glicada, diferente do que acontece ali na anemia hemolítica, onde a gente vai ter muita hemácia jovem e pouca hemácia velha. Então, as hemácias jovens têm menos hemoglobina glicada. Então, a anemia infecciosa e a tumoral, né, onde também falsamente aumentada, consumo excessivo de álcool, algumas hiperbilirrubinemias, tá? Essas são situações que a gente também tem que ficar atento se o paciente tem algum distúrbio, principalmente do sangue hemolítico, né? Se tem algum distúrbio hemolítico, então a gente tem que ficar atento a essas situações, de saber se essa hemoglobina glicada é verdadeira ou não. E quando é que a gente deve fazer a hemoglobina glicada? Rotineiramente em todos os pacientes com diagnóstico de diabetes. Se o paciente é um paciente compensado, a gente sabendo que a meia-vida da hemoglobina da hemácia é de 120 dias, então não tem por que a gente fazer hemoglobina glicada todo mês para o paciente, nem de 2 em 2 meses.
Um paciente compensado e com diabetes estabilizado, a gente pode pedir 2 vezes por ano, porque a meia vida da hemácia é de 4 meses, então 2 vezes por ano estaria excelente. Agora, se ele está descompensado ou se a gente vai fazer uma troca de medicação, a gente pode pedir com mais frequência, passando para 3 a 4 vezes ao ano, mas também não mais que isso, não há necessidade nenhuma. E no tratamento, quando a gente está fazendo o tratamento desse paciente diabético, qual seria o alvo dessa hemoglobina glicada no paciente para o tratamento de sucesso? Depende de vários fatores. É visto que a gente quer manter um alvo ali da hemoglobina glicada próximo a 7 e um pouco menor que 7, dependendo do tipo de paciente. Se for um paciente que abriu um diagnóstico e com 40 anos, não tem nenhuma outra doença associada, nenhuma outra comorbidade, está fazendo uso, por exemplo, de uma medicação oral, de um só tipo de medicação oral para compensar a glicemia, a gente pode tentar melhorar esses parâmetros glicêmicos dele, pedindo uma hemoglobina glicada ali próximo de 6,5, mas se está próximo, se já está de 7 para baixo, ele já está dentro do alvo. Agora, se a gente tem aquele paciente mais idoso, com risco maior de hipoglicemia, já tem uma doença cardiovascular pré-estabelecida, ou se são insulinizados, e com diversas complicações crônicas, igual o paciente que já tem uma amputação de membro por causa do diabetes, uma perda de visão, né? ou aquele paciente que está em diálise, a gente não quer ser agressivo com esse paciente porque ele já sofreu as complicações do diabetes. Então, tipo assim, aqui a gente só quer tentar manter uma qualidade de vida boa para o paciente. E isso se dá a quanto? Com uma hemoglobina de 8. Mantendo uma hemoglobina de 8 para baixo, né, então tá excelente. Não precisa a gente estar querendo ser agressivo, porque a gente sendo agressivo com esse tipo de paciente, qual o maior risco? De hipoglicemia, de fazer lesão de sistema nervoso central. Quanto mais hipoglicemia, menos energia para o cérebro, então a gente lesa mais neurônio. Então não é o que a gente quer nesse caso. E outro tipo de diabetes que a gente classificou, o diabetes mellitus gestacional. Ou seja, qualquer intolerância à glicose com início ou diagnóstico durante a gestação. A mulher ficou ali gestante, vai na consulta de pré-natal, primeira consulta de pré-natal, e já apareceu uma glicemia ali de jejum alterada, a gente pode considerar ela com diabetes mellitus gestacional. Isso pode estar associado tanto à resistência insulínica, quanto até mesmo à função das células beta. Está relacionada mais com aumento de morbidade e mortalidade perinatal. E um dos fatores, né, que aumenta essa resistência insulínica, que a gente vê que está aumentando a quantidade de mulheres com diabetes gestacional, seria o quê? A obesidade. As mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, mas nesse caso aqui, falando das mulheres, né, estão ficando acima do peso, sobrepeso, são mais obesas devido à qualidade de vida, né, tendo uma obesidade principalmente central, tem maior chance de desenvolver o diabetes mellitus gestacional. Aqui que eu antecipei, os fatores de risco: a idade materna avançada, sobrepeso e obesidade, deposição central de gordura, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, síndrome do ovário policístico associada a paciente tem maior chance de ter o diabetes mellitus gestacional, bem como as mulheres de baixa estatura, principalmente abaixo de 1,5 m, têm maior chance também. E por que se dá essa questão do diabetes mellitus gestacional? A produção placentária dos hormônios com efeito hiperglicemiante, além de resistência insulínica e degradação da insulina por enzimas placentárias. São esses 3 fatores que pode estar presente no paciente, na gestante, né? Então a gestante, né, ela tem essa resistência insulínica, por exemplo, por ser obesa, ter essa gordura abdominal central, uma idade avançada. Além disso, a placenta ela age degradando essa insulina,
né, ter uma atividade de degradação sobre essa insulina, e bem como produção dos hormônios placentários que são de efeito hiperglicemiantes, de aumentar a glicose. Então, dos hormônios aqui diabetogênicos, ó, a progesterona aqui é um hormônio bem forte, né, para a questão de fator de risco para diabetes. Então, progesterona aumentada aqui, então pode lá pela 26ª semana levar um diabetes mellitus gestacional, bem como os níveis de cortisol. Aí então o rastreamento. Ó. A primeira visita pré-natal é sempre importante em toda paciente que ficou gestante, né, a gente fazer esse rastreio para saber como é que está a glicemia dela. A gente vai, se a glicemia nessa consulta de pré-natal, na primeira consulta, está uma glicemia normal, né, não tem nenhum fator de risco, a gente lá para a 24ª, 28ª semana de gestação, o que a gente pede? Um teste oral de tolerância à glicose com anidro de glicose 75 gramas. Importante ser 75 gramas. Tá? Para a gente ver. E daí a gente tem, ó, no diagnóstico, tanto pela Organização Mundial de Saúde, quanto pela American Diabetes Association, quanto a International Diabetes Federation. Glicemia de jejum, né, ficou maior do que 92 miligramas, já uma alteração da glicemia. Na primeira hora, maior que 180, ou 2 horas após essa carga de glicose, maior que 153, a gente tem um diabetes mellitus gestacional. Agora, se esse paciente, né, na primeira visita de pré-natal ali, já tem uma glicemia de jejum de 126, ou pós-prandial maior que 200, a gente não considera ela uma DMG, e sim, a gente considera ela uma diabetes mellitus tipo 2. Tá? A gente tem que tratar também essa glicemia. E acho que por último, pessoal, aqui, né, tão importante quanto as outras, seria a classe intermediária no grau de tolerância à glicose. Seria esse estágio intermediário entre a homeostase normal da glicose e diabetes mellitus, que representa um estado anormal na regulação da glicose no estado de pós-sobrecarga. E que hoje a gente vê que naqueles estudos a gente tem quase 350 milhões de pacientes no mundo com uma intolerância à glicose. E que é o que? É um forte candidato a virar diabético. Então aqui seria esses valores aqui, ó, da intolerância à glicose. É aquele paciente que, por exemplo, ele chega para você com uma glicemia de jejum de 102, 103 ali, ó, batendo. Aí o que você faz? Pede para ele um teste oral de tolerância à glicose. E vem ali 150, 160. Então é um paciente que a gente tem que começar a tomar cuidado com ele. Aqui, como a gente vai ver nas outras aulas de diabetes, é um paciente que pode começar tratamento para fazer uma prevenção do diabetes. Mas o mais importante é conscientizar o paciente de que ele tem que fazer mudança no estilo de vida. Porque muitas das vezes aqui o paciente ele está pelo menos sobrepeso. Então ele tem que perder peso, tem que fazer dieta, evitar alimentos ricos em carboidratos e gordura, bem como atividade física diária para evitar aqueles processos inflamatórios que a gente vê nas vias de sinalização das células. Uma das melhores maneiras também de fazer isso seria através da atividade física.